É o seguinte, vamos falar de Five Nights at Freddy's. Que jogo é esse que vai ano e vem ano e nós sequer temos uma história completa contada? Desde que foi lançado, o tanto de personagens novos que saíram e entraram na história é impressionante. Principalmente quando citamos a quantidade de animatronics envolvidos. São os Toys, os Withereds, os Phantoms, os Phantimes e vários outros. Alguns destacados como ponto-chave para esse universo complexo e outros que aparecem mais como coadjuvantes, por assim dizer. Mas existe uma família de animatronics em específico que me chama muito a atenção. E eu acredito que também a de quem acompanhou a trilogia de histórias descrita nos livros. Certamente você já sabe de quem eu estou falando, mas caso não, eu me refiro aos sanguinários Twisted Animatronics. Sejamos sinceros, essa é uma das versões mais incríveis já criadas dentro dessa franquia. Eu sou suspeito para falar sobre isso porque particularmente eu adoro a história contada nos livros, principalmente a do segundo. Por mais que algumas pessoas desprezem e principalmente preferem mais o universo confuso da junção de todos os games, todos nós que acompanhamos Five Nights at Freddy's temos que concordar que a série de livros foi genial. Diferente dos jogos, ela já foi preparada com um começo, um meio e um fim. Ou seja, por mais que tenhamos alguns mistérios e incógnitas no decorrer dos acontecimentos, podemos ter certeza de que, em algum momento, nós iremos chegar em algum lugar, sem toda aquela confusão e ligações de fatos que não fazem muito sentido. Mas enfim, voltando aos animatronics. Como parte desse conto, nós temos os Twisted Animatronics, e podemos pegar eles desde o começo, quando Scott Calton havia os apresentados através de artes conceituais, nas quais ainda não sabíamos se seriam para um novo jogo ou para algum outro projeto. A princípio tínhamos a figura de um Bonnie, que até lembrava um pouco a sua versão Nightmare, mas com características diferentes, inclusive até mais assustador. Esse conceito era diferente de tudo que já havia sido mostrado pelo Scott Calton. Certamente algo bizarro estava por vir. Além do Twisted Bonnie, apareceram as versões também nomeadas como Twisted de Freddy, Foxy e um lobo? Exatamente. Tínhamos um novo animatronic, nunca antes visto na franquia, no qual seria chamado de Wolf. Sim, apenas Wolf, já que não tinha nenhuma outra versão descrita dele, então não faz sentido a gente chamar ele de Twisted Wolf. Agora presta atenção nisso daqui. Observe o que tem de diferente entre eles e as outras versões de animatronics já criadas até então. Por algum motivo, eles parecem ser mais realistas. Na verdade, eles são de fato mais realistas. Olha essas garras, esses dentes e essa pele, que parece estar em carne viva. Fora esses poros abertos que parecem com algum tipo de fungo. Isso não é apenas um detalhe artístico. Vindo de FNAF, com certeza não seria. Não faria o menor sentido criar aberrações como essas apenas para fazer shows, cantar e dançar. Eles realmente teriam sido feitos para algum outro propósito. E é aí que a coisa fica mais interessante. Mais pra frente seria lançado o livro de Five Nights at Freddy's, The Twisted Ones, que numa tradução para português ficaria algo como Os Distorcidos, que narra a continuação de The Silver Eyes, o primeiro livro lançado anterior a esse. E caso você ainda não o conheça, eu sugiro que você leia o livro ou pelo menos veja os resumos deles aqui na internet, já que a história é bem longa e daria um vídeo inteiro para explicá-la. O que você precisa saber aqui é que o livro ele mostra um universo alternativo de Five Nights at Freddy's, onde temos como principal personagem a Charlie, que é a filha de Henry, aquele mesmo que criou os animatronics e deu origem a tudo que nós sabemos. Em The Twisted Ones, a Charlie ela se depara com alguns acontecimentos esquisitos que vêm acontecendo na cidade. Na cidade que ela mora, no caso. Algumas pessoas têm aparecido sem vida de forma misteriosa e extremamente suspeita. Elas teriam sido encontradas com diversas feridas graves pelo corpo. Feridas essas que seriam bem familiares, ao ponto de Charlie reconhecer bem de onde poderiam ser. Elas batiam muito bem com as marcas de Spring Locks, dispositivos metálicos contidos dentro dos trajes e que, se fossem ativados com alguém dentro da fantasia, causariam uma morte sangrenta e bem dolorosa. No entanto, essas Spring Locks pareciam ser maiores do que aquelas já criadas pelo seu pai, além de que essas situações normalmente eram causadas por acidente. Aqueles corpos pareciam estar ali de maneira proposital. Bem, temos aqui 4 novos animatronics, maiores, realistas e mais assustadores que os originais. Corpos aparecendo mutilados pela cidade. E algumas perguntas, como o que são esses robôs, quem os criou e o porquê. Pois bem, ainda no segundo livro é revelado que esses bichos de fato não foram criados por Henry, mas sim por William Afton.
com o intuito de capturar vítimas e, em especial, a própria Charlie, e também fazer experimentos envolvendo a engenharia robótica e a psicologia humana, já que utilizavam os famosos discos de ilusão como sensores para confundirem suas vítimas e realizar os ataques. E tá aí a resposta para eles serem tão realistas. Obviamente eles não eram feitos de carne, e muito menos eram criaturas vivas, ou pelo menos algum tipo de seres vivos. Mas o que tornava eles daquela forma eram os discos ou chips de ilusão, na intenção de torná-los bem mais assustadores, além de se disfarçarem para não serem vistos durante os ataques. Tá, e o porquê de William Afton ter criado eles e ter os deixado à solta por aí? É justamente pelo fato de querer capturar a Charlie e trazê-la até si. Além de, como foi dito, a realização de experimentos psicológicos com o intuito de tentar driblar a morte e talvez conseguir a imortalidade. A gente sabe que isso aí é meio que uma coisa que o Afton é obcecado. E bem, pelo menos é isso que o livro deixa entender. A questão é que a forma em que como os animatronics Twisted foram planejados e a maneira de como eles executam suas ações é feita de uma forma espetacular. Isso sem contar a própria aparência deles e o propósito para qual eles foram feitos, que se encaixa perfeitamente com os planos maléficos de William Afton. Tudo isso faz eu acreditar que os Twisted Animatronics são não só os melhores animatronics de FNAF, mas também os mais bem pensados. E claro, você deve ter um pensamento diferente do meu. Afinal, a experiência que a gente teve com esse universo pode não ter sido a mesma. De qualquer forma, eu fico muito grato caso você tenha acompanhado o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like aqui. Isso certamente me incentiva. Obrigado e até mais.